É curiosa a história de Joana, a papisa. Teria mesmo a mulher sido papa? No começo do século XIII, surgiu uma fábula, para uns, de que uma mulher de nome Joana teria assentado no trono papal. O célebre dominicano João de Meili, através de profundas investigações, colocou o pontificado da papisa em 1087. Outros investigadores, como Estevão de Bourbon e Martinho Tropot, conhecido como o Polaco, tentaram provar que aquela mulher assentara na cadeira papal. O primeiro diz que Joana, a papisa, tivera o seu pontificado em 1100, e o último coloca esse acontecimento no ano de 885. Durante 4 séculos, a fábula foi aceita pelos católicos, até que o famoso protestante Blondel, colhendo provas, demonstrou a falsidade do acontecimento. Teria mesmo a mulher sido papa? Críticos modernos admitem, embora vagamente, a existência dessa curiosa personagem, conhecida na história por Joana, a papisa. Sobre o fato que tanto tem preocupado os historiadores, temos aqui o depoimento de Maurício Lacartre, História dos Papas, volume 1, tradução de Augusto José de Vieira, da empresa editora do Mestre Popular, publicada em Lisboa. Ele nos conta: a história durante muitos séculos foi considerada incontestável pelo próprio clero. Considerava a Igreja ridículo o pontificado de uma mulher. Mas a papisa foi vitoriosamente definida por um historiador inglês chamado Alexandre Cook. No seu livro, o padre Labé acusou João Hus, Jerônimo de Praga, Widef, Lutero e Calvino de serem os inventores da história da papisa. Mas foi-lhe provado que, subindo Joana ao trono, uns 5 séculos antes de qualquer desses homens ilustres aparecer, era impossível que todos tivessem imaginado esta fábula. E que, em todo caso, Mariano, que escreveu a vida da papisa mais de 150 anos antes deles, não podia tê-la copiado de suas obras. Uma das provas mais irrecusáveis da existência de Joana está no decreto da Cúria Romana, que proíbe a inclusão de Joana no catálogo dos papas. Assim, diz o hectativo Lounoi, não é justo sustentar que o silêncio sobre essa história, nos tempos que se seguiram imediatamente ao fato, prejudiquem a sua narração posterior. É verdade que os eclesiásticos contemporâneos de Leão IV e de Benedito III, levados por um excessivo zelo religioso, não se referem a esta mulher notável, mas os seus sucessores, menos escrupulosos, descobriram finalmente o mistério. Mais de um século antes de Mariano escrever os livros que deixou na abadia de Fulde, vários autores referiram já diversas versões sobre o pontificado da papisa. Mariano era um escritor judicioso, imparcial e verdadeiro. A sua reputação é tal que a Inglaterra, a Escócia e a Alemanha reclamaram a honra de terem visto nascer. Os jesuítas que contestaram a existência da papisa compreenderam a força que os seus adversários dão aos escritos do historiador Mariano e por isso têm querido chamar inexatas as cópias das obras do referido autor. Está também provado que os manuscritos autografados do religioso, que foram conservados na França durante muitos séculos, continham realmente a história da papisa Joana. É também impossível crer que um homem como Mariano Scotus introduzisse nas suas crônicas semelhante aventura se ela não fosse verdadeira. Eis a versão de Mariano Scotus sobre o nascimento da papisa. No princípio do século IX, Karl o Grande, depois de ter subjugado os saxões, empreendeu a conversão desses povos ao cristianismo e mandou buscar à Inglaterra padres sábios que lhe pudessem secundar os projetos.
No número dos professores que passaram à Alemanha, estava um padre inglês, acompanhado de uma jovem que raptara da família para lhe ocultar a gravidez. Os dois amantes tiveram de interromper a viagem em Mungúncia, onde logo a jovem inglesa deu à luz a uma menina, cujas aventuras deviam ocupar um dia os séculos futuros. Esta criança era Joana. Não se sabe ao certo o nome que ela usava em criança. A filha do padre inglês é chamada de Agnes por uns, e Gerberta ou Gilberta por outros, e Joana por quase todos. Também não há certeza do sobrenome adotado por ela. Asseguram uns que acrescentava ao primeiro nome a designação de inglês. Prossegue o escritor Maurício Lacarte. Estes mesmos autores apresentam menos contradições sobre o lugar onde ela nasceu. Alguns pretendem que fosse na Grã-Bretanha, outros em Mungúcia e outros em Engelhen. Mas o maior número reconhece que Joana era de origem inglesa, educada em Mungúcia e nascida em Engelhen. Aos 12 anos, a sua instrução igualava-se à dos homens mais distintos do Palatinado. Arrastada muito jovem pelos impulsos do coração, Joana consentiu em fugir de casa com um amante. Deixou o seu verdadeiro nome, vestiu-se de homem e, sob o nome de João Inglês, seguiu o jovem frade para a abadia de Fult. O superior, iludido por este disfarce, recebeu Joana no seu convento e entregou-a à direção do sábio Raamaur. Algum tempo depois, os dois amantes, para terem mais liberdade, resolveram ir à Inglaterra continuar os estudos. Pouco depois, eram os mais eruditos dos ingleses. Os dois viveram 10 anos sob o belo céu da Grécia, rodeado de todas as ilustrações científicas e prosseguindo os seus estudos sobre filosofia, teologia, letras divinas e humanas, artes e história sagrada e profana. No meio dos seus triunfos, Joana sofreu um golpe terrível. O companheiro dos seus trabalhos, o amante querido que durante longos anos caiu com uma doença repentina, a que sucumbiu em poucas horas, deixando-a infeliz, só e abandonada no mundo. Escolheu Roma para seu retiro, porque nesta cidade era uso os homens rasparem a barba. Chegou a Roma, Joana entrou para a escola dos gregos, para ensinar as 7 artes liberais, especialmente a retórica. Os senhores padres, os frades e especialmente os doutores tinham honra em serem os seus discípulos. Por morte do Papa, os cardeais, os diáconos, o clero e o povo elegeram-na por unanimidade chefe da Igreja Romana. Joana foi ordenada perante os comissários do imperador na Basílica de São Pedro por 3 bispos. Em seguida, tendo revestido os trajes pontíficos, foi acompanhada de um imenso cortejo ao Palácio Patriarcal e sentou-se na cadeira apostólica. Joana, chegada à suprema dignidade eclesiástica, exerceu a autoridade infalível de vigário de Jesus Cristo com tanta habilidade que causava admiração a todos os fiéis. Conferiu ordens sacras aos prelados, aos padres e diáconos, consagrou altares e basílicas. O império passou em seguida para Luís III, que recebeu a coroa imperial das mãos de Joana. Algumas crônicas religiosas referem que esse ano, de 854, foi assinalado por fenômenos milagrosos em todos os países da cristandade. Conclui o autor a sua narrativa. Na época das preces, que corresponde à festa anual que os romanos chamavam de Ambaralia, e que se celebrava com uma procissão solene, a papisa, como era costume estabelecido, montou a cavalo e dirigiu-se à igreja de São Pedro, revestida dos trajes pontificiais, precedida da cruz e dos pendões sagrados, acompanhada de metropolitas, bispos, cardeais, padres, diáconos, senhores magistratos e imenso povo. Mais chegada a uma praça pública, entre a Basílica de São Clemente e o Coliseu, as dores do parto atacaram-na com tal violência que as rédeas lhe escaparam das mãos, caindo ela do cavalo,
e aí mesmo deu à luz a uma criança. Joana não pôde suportar esta humilhação. Concentrou todas as forças num derradeiro adeus ao cardeal que a sustinha nos braços e rendeu a alma ao céu. Assim morreu a papisa em 1855, depois de por uns 2 anos ter governado a Igreja de Roma. Ela foi enterrada não no recinto de uma basílica, mas no próprio lugar onde este trágico acontecimento se tinha dado. Foi erigida sobre a sepultura uma capela com trajes sacerdotais, com a tiara na cabeça e uma criança nos braços. O Papa Benedito III, no fim do seu pontificado, mandou quebrar essa estátua, mas ainda no século XV se viam em Roma as ruínas da capela. É o que nos diz Maurício Lacartre. Convém salientar que há controvérsia sobre a existência dessa personagem. Autores de boa nota chegaram a diferentes opiniões. Muitos se estribam no fato, aliás importante, de a história universal de Cesare Cantu não fazer referência à personagem dessa mulher pela cadeira de São Pedro.